até porque eu vou deixar separado dele e depois eu faço com o Você que sabe, a hora que eu quiser, tá? Isso, não, mas eu vou deixar ele preparado. Fechou. Tô gravando, eu pedi pra gravar. Eu troco aqui da validação para O pessoal se frente aqui, aí a área de abrir o forno. Senhoras e senhores, amigos, queridos, me permitam-me chamar de amigos, inclusive aqueles e aquelas que estou vendo hoje pela primeira vez. Muito prazer, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. E a nossa expectativa é que, além de podermos ajudar essa instituição de uma forma tão singela, tão modesta, com a lata de leite que vocês trouxeram, é que também a palestra possa, de alguma forma, agregar informações, trazer algum tipo de estímulo, de reflexão a todos vocês que se deslocaram dos locais onde trabalham, de suas casas, alguns que abriram mão de compromissos semanais que possuem neste dia e neste horário. Então, a todos a nossa perene gratidão e o nosso desejo de que o encontro, embora breve, seja o mais agradável possível para todos nós. E nós vamos conversar um pouco sobre o tema autoestima e qualidade de vida. Talvez conversemos muito mais sobre autoestima, considerando que uma boa autoestima tem tudo a ver com uma boa qualidade de vida. Então nós preparamos algumas imagens, preparamos algumas informações que vamos desfilá-las agora, vamos apresentá-las e vamos fazer alguns comentários. Tá? Vamos pedir então ao nosso companheiro Mauro que faça a projeção. Autoestima e qualidade de vida. Pode seguir, Mauro. Temos aí de início uma frase da doutora Nise da Silveira, que foi uma fã ardorosa, uma estudiosa da obra de Carl Gustav Jung, que por sua vez também durante alguns anos estudou como pai da psicanálise Sigmund Freud. E a doutora Nise fez um trabalho maravilhoso com doentes mentais, e nos dias de hoje há um museu e há um hospital lá no Engenho de Dentro, se não me falha a memória, em homenagem à doutora Nise da Silveira. E doutora Nise, então, escreve numa obra biográfica de Jung, que se escreve Jung, mas se lê Jung. Na nossa civilização trepidante, agitada, a coisa mais difícil que há é parar um pouco, é quebrar a lei que impede a mudança de um estado permanente de agitação para um estado de relaxamento de tensões. A sociedade capitalista, competitiva, onde vivemos, consumista, nos leva a nos deslocar de um lugar para o outro de uma forma muito acelerada. As inúmeras contas para pagar, as preocupações com a família, os sonhos que idealizamos para o nosso futuro, as doenças, a violência. Nesta semana, por exemplo, tivemos aí este fato triste com uma criança baleada dentro de um automóvel. Toda esta conjuntura, todo este contexto conspira contra a nossa paz interior, conspira contra a nossa serenidade, contra o nosso desejo de permanecer tranquilos. E às vezes é muito difícil, porque quando tentamos relaxar ligando a televisão, tudo que não conseguimos é relaxar. Se recorremos ao rádio,
muitas das programações do rádio nem sempre nos trazem a tranquilidade que desejamos, às vezes nos inquietam ainda mais. Compramos os jornais na expectativa de uma boa notícia, de um entretenimento, de uma informação edificante. E, no entanto, boa parte dos jornais é destinada ao relato de cenas de violência, cenas de agressividade. Então, tudo isso acaba conspirando contra a nossa paz interior. Mas a doutora Anise propõe que a gente tente, apesar da dificuldade, fazer uma pausa. Há pessoas que não param, elas parecem ligadas no automático. Me fazem lembrar algumas criaturas permanentemente apaixonadas, como um amigo que uma vez me relatou. Ele me disse que não conseguia viver sem paixão. Então, antes mesmo que uma paixão terminasse, ele já tinha uma outra paixão engatada, engatilhada, porque ele não suportava ficar sozinho. Quantos de nós não somos assim? Não suportamos ficar sozinhos, porque no fundo talvez não nos suportemos. Ficar sozinho nos põe diante do espelho da própria alma, nos põe transparentes diante de nós mesmos. Então é muito mais fácil estarmos ligados a alguém, estarmos com alguém, o que nem sempre representa estarmos conosco mesmos. E quem está consigo pode perfeitamente estar sozinho, ou estar com alguém que não perderá o endereço da sua individualidade, não perderá o endereço da sua serenidade, continuará em busca do seu processo de autoconhecimento. Mas quando eu fico constantemente ligado a pessoas, ligado a lugares, quando eu não faço uma pausa para pensar em mim mesmo, me autoexaminar, eu entro nessa coisa trepidante da sociedade moderna. Então, fazer uma pausa é fundamental. Há pessoas que almoçam diante do aparelho de televisão, que fazem todas as suas refeições assim. Não há mais tempo para sentarmos em torno da mesa para comermos juntos, para dialogarmos. Cada um tem um compromisso. A vida é agitada. Há metas a serem atingidas, há compromissos a serem cumpridos. Com isso tudo, aonde é que fica a nossa interioridade, a nossa essência? Ela está sempre para fora, sempre em coisas, sempre em pessoas, sempre em lugares. E a gente vai se perdendo nesse corre-corre da vida. E quando se dá conta, a velhice já chegou, já estamos cansados, não temos o dinheiro que gostaríamos de ter, não temos os bens materiais que gostaríamos de ter conquistado, não temos a tranquilidade que um dia sonhamos para a velhice. Tudo se mostra contrário àquilo que a gente idealizou. E, no entanto, corremos a vida inteira. E correndo, a gente perde de vista quem está do nosso lado. Conheço o caso de uma família em que, para se comunicar, os membros da família só usavam e-mails. Ou então bilhetes afixados na geladeira, porque eles não encontravam tempo de estarem juntos, compartilhando alguma coisa, jogando conversa fora, ideais, frustrações, dificuldades. Não eram apenas individualidades, eram criaturas individualistas dentro de uma instituição chamada família. Então é muito importante que a gente tente, à revelia de tudo isso que conspira contra a nossa paz, desacelerar um pouco, porque senão ficamos como as pessoas o tempo inteiro ansiosas, pessoas que nunca vivem o momento presente, vivem sempre o momento futuro. Elas nunca estão onde seus corpos se encontram. Mentalmente e emocionalmente se encontram em qualquer lugar, menos aonde fisicamente estão se postando. Da mesma forma que uma criatura extremamente melancólica e nostálgica viverá no passado. Quando a gente se desconecta do presente para viver apenas o futuro, ou predominantemente o passado, a gente perde de vista que nós temos esses compromissos no aqui e agora. Então
problema não está em termos os compromissos, as tarefas, em termos os sonhos. A questão está se a gente consegue fazer uma pausa, nem que seja no final de semana, para se olhar um pouco mais nos olhos. Por isso, o nosso convite nessa noite é para que a gente se asserene um pouco mais, para que a gente tente se libertar, ainda que momentaneamente, das nossas tensões, de tudo aquilo que nos constrange, que nos violenta, que nos toma de assalto no cotidiano da vida. E é o que propõe a doutora Nise da Silveira. Vamos em frente. Então, nós temos ali o conceito de autoestima, que é um conceito muito simples, muito óbvio, mas inúmeras vezes a gente se distancia dessa coisa óbvia. Há um ditado que diz que os homens não vivem 60 ou 70 anos, mas arrumam problemas para mais de 100. Há também quem diga o seguinte, que metade da vida a gente passa arrumando problemas, a outra metade tentando resolvê-los. Será que somos essas pessoas que gostamos de arrumar problemas? Mas pior do que arrumar problemas é sermos um problema, porque há criaturas que aonde se movimentam são o problema. Será que eu sou o problema na empresa onde eu trabalho? Será que eu sou o problema com os meus familiares? Será que eu sou o problema na instituição religiosa ou filantrópica que eu frequento? Sou o problema? Porque se eu sou o problema, eu tenho que me resolver. Eu tenho que desatar os meus nós. Porque senão eu serei uma pedra de tropeço no caminho das pessoas com as quais eu convivo. E é muito cômodo indicar pessoas que sejam problemáticas, que sejam incômodas, desgastantes, pessoas pesadas. É muito cômodo, mas é pouco responsável da nossa parte fazer isso. Porque a gente deveria admitir, sim, em determinados momentos eu sou problemático, eu crio problemas, eu sou uma pessoa de difícil relacionamento, mas isso implicaria não apenas em admitir, mas em a criatura tomar alguma iniciativa no sentido de mudar esse quadro, de alterar esse panorama. Porque se eu tenho um problema com 5 pessoas, eu posso dizer que eu sou o problema, e não que as 5 sejam problemáticas. Mas a nossa tendência é sempre colocar a cota de responsabilidade em alguém, ao invés de assumirmos a nosso turno, a nossa cota de responsabilidade num dilema, numa situação conflitiva. Então, autoestima é a valorização de si mesmo, amor próprio, mas não a ponto de deixar de amar o outro ou de amar menos o outro. Porque muita gente acaba confundindo autoestima com individualismo. Não, farinha pouca, meu pirão primeiro, e depois se sobrar é para o outro. Então, primeiro eu. Todas as vezes que eu me coloco em primeiro lugar, isto pode ser autoestima, mas pode ser um tremendo egocentrismo. É evidente que se eu não me gostar, se eu não me curtir exatamente como eu sou, dificilmente eu gostarei de alguém. E há pessoas que colocam o cônjuge ou a cônjuge, colocam o namorado ou a namorada acima de si mesmo. Como pode alguém gostar mais do outro do que de si mesmo? Aí não é amor, aí é paixão. Porque na paixão a gente se funde ao outro. Há uma fusão. Muita gente se casa apaixonada. Depois, quando a paixão vai esfriando, aí descobre com quem efetivamente se casou. E normalmente vem a surpresa, mas foi com essa coisa que eu me liguei? Foi. E agora? Existem 2 caminhos. Ou se separa, ou tenta entender se esta pessoa é a mais adequada para as nossas necessidades. E se somos o mais adequado para as necessidades dela. Mas a tendência é a gente sempre pôr a culpa em alguém. Voltando ao discurso anterior. Não, a culpa é da minha mãe. Ela disse que ele era um excelente rapaz. Não, a culpa é do meu pai. Ele adorava ela. Dizia que ela seria uma excelente nora. Não, a culpa é dela, que fazia aquelas iguarias deliciosas e
que acabou me conquistando pelo estômago. E quando eu dei por mim, estava ligado a essa criatura. Então, não colocar uma pessoa na frente, nesse sentido, é importante. Porque se eu não me amo, se eu não me curto, se eu não me reconheço como uma obra-prima divina, com a minha singularidade, com as minhas características pessoais, como é que eu posso admirar o outro? Carl Rogers, psicólogo norte-americano, dizia que a gente deveria admirar as pessoas como nós admiramos um pôr do sol. Porque ninguém diz, eu gostaria que este pôr do sol fosse mais alaranjado. Eu gostaria que esse pôr do sol tivesse menos vermelhidão. Eu gostaria que esse pôr do sol fosse mais amplo. A gente simplesmente contempla o pôr do sol. Somos capazes de contemplar as pessoas, aceitando-as exatamente como elas são? Sou capaz de me autocontemplar, aceitando-me exatamente como sou? O mesmo Rogers vai dizer que no momento em que eu me aceito como sou, eu dou o primeiro passo para deixar de ser como eu sou. Agora, se eu vivo numa briga tremenda, incessante comigo, dificilmente eu vou conseguir me modificar. Eu vou apenas reprimir aspectos da minha personalidade. Eu vou recalcar. E isso tudo vai ficar lá no meu inconsciente mal resolvido. Mas se eu me aceito exatamente como sou, com a perna grossa ou fina, com a cabeça grande ou pequena, com a orelha de abano ou a orelhinha charmosa, com o meu nariz de descendente do povo árabe ou com o meu narizinho francês, se eu me aceito, eu acabo por irradiar isso à minha volta. As pessoas passam a gostar de mim, porque eu próprio estou gostando de mim. E nós temos uma tendência a esperar que apareça alguém para gostar de nós, para que daí a gente passe a se gostar. O outro não me faz feliz. O outro me ajuda para que eu me faça feliz. E eu auxilio o outro a se fazer feliz. Porque se eu espero que alguém venha me fazer feliz, eu vou me frustrar. Mas se eu procuro me fazer feliz à revelia do outro idealizado, seja ele ou seja ela, então se eu tento me fazer feliz, com certeza eu vou conseguir, mesmo com algumas dificuldades. Mas se eu espero que surja alguém especial, alguém dos contos de fada, com aquele corpo escultural, com aqueles olhos daquela cor, com a inteligência X, com a afabilidade, com a gentileza, é bem possível que eu venha me frustrar, porque não existem pessoas perfeitas na face da Terra. E todos nós temos uma ou outra coisa a ser corrigida. Não há perfeição. Então, ou eu me aceito com a minha imperfeição e aceito o outro exatamente como o outro é, ou não conseguiremos nos entender, e nem eu entender a mim mesmo. Então, a autoestima é a valorização de si mesmo, amor próprio. Falávamos no início que muita gente confunde em relação a dois com fusão. Talvez seja por conta do discurso da religião que diz que um só corpo, uma só carne, até que a morte os separe. Khalil Gibran, no livro O Profeta, disse com muita propriedade que um deveria, no casamento, encher a taça do outro, mas ambos beberem em taças separadas. Que houvesse entre eles espaço, como as colunas que sustentam uma edificação. Sustentam juntas, porém separadas, cada qual no seu lugar, adredemente estabelecida pelo engenheiro, pela pessoa que fez a fundação da obra, fez a sua projeção. E às vezes a gente se funde. E ao se fundir, se o outro se vai, a gente desmorona, a gente se acaba. E isso vale para uma morte inesperada, para uma ruptura de um relacionamento. Se eu deposito única e exclusivamente em alguém todo o meu potencial de felicidade, eu vou me frustrar. E há pessoas que vivem exclusivamente uma para a outra. Eu tive uma aluna na Universidade Estácio de Sá,
Quando falávamos em sala de aula sobre ciúme, ela levantou o braço e disse assim: professor, eu sou extremamente ciumenta, já fui muito mais. E quero dizer que eu fui do tipo que quando meu marido chegava em casa, eu cheirava as camisas dele. E eu ia na carteira para ver se tinha algum cartãozinho e também recorria à agenda dele. E um dia eu encontrei na agenda dele, logo na letra A, enquanto ele tomava banho, a palavra atrevida. E disse assim: sem vergonha, sem vergonha. Então ele tem uma amante. E deve ser assim que ele chama por ela naqueles momentos mais calorosos. Venha atrevida, venha atrevida. E começou a fantasiar na própria cabeça. Como se diz no popular, a botar chifre e cabeça de cavalo. Mas anotou o número da atrevida. E no dia seguinte, depois, porque uma mulher inteligente, uma mulher sutil, no dia seguinte, depois que ele saiu, ela então ligou: é agora ela vai me conhecer, essa mulherzinha. E ligou. E do outro lado, tocou o telefone e alguém atendeu assim: companhia de mudanças atrevida, bom dia. Era uma companhia de mudanças. Então o ciúme faz com que a gente imagine coisas que simplesmente não existem. E isso conspira contra a nossa qualidade de vida afetiva. Porque não estamos falando apenas de qualidade de vida do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, mas, sobretudo, do ponto de vista afetivo. Do afeto que podemos nutrir por alguém e que podemos nutrir por nós mesmos. Por isso, valorizar a mim mesmo, sem depreciar a ninguém e sem colocar o outro acima de mim, principalmente em se tratando de uma relação a dois, uma relação amorosa, é fundamental. Outro dia alguém me dizia que não podia nem frequentar uma reunião num determinado tempo religioso, porque o marido precisava que a janta fosse colocada todos os dias no mesmo horário. Mas se não pode não, ele reclama. Mas quem é que se submeteu a isso ao longo da vida? A própria pessoa. Então hoje, descondicionar o marido é mais complicado. Por quê? Porque vestiu-se aquele estereótipo da mulher submissa, da mulher que não expõe suas ideias, da mulher que não reclama seu espaço, seu lugar, reclama não no sentido de ficar brigando com o marido, reclama no sentido de reivindicação mesmo, de algo que lhe é por direito, é algo que faz parte da natureza de uma relação, e não essas distorções que a gente encontra por aí. Vamos ver o conceito de qualidade de vida. É a percepção do indivíduo da sua posição na vida, no contexto de sua cultura e dos sistemas de valores da sociedade em que vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Aí já começa a complicar um pouquinho mais. O conceito de autoestima é um pouco mais simples. Então a qualidade de vida tem a ver com a minha percepção acerca do papel que eu ocupo no meio social em que eu me movimento. Sou querido ou sou detestado? Sou identificado como uma pessoa de caráter? Uma pessoa justa, honesta? Que valores eu transmito e que permitem que as pessoas me identifiquem desta ou daquela maneira? Aonde eu trabalho? Dentro de casa, como eu sou visto? No ambiente religioso, na ONG, nas ruas, como que as pessoas me enxergam e como que eu me enxergo dentro desse contexto? Estou satisfeito com a imagem que as pessoas leem a meu respeito? Muita gente diz assim: me decepcionei com fulano ou com fulana. Mas se fulano ou fulana nunca nos disse que era solidário, era gentil, era honesto, era sincero, será que foi uma decepção com fulano ou foi uma decepção com a nossa própria leitura sobre fulano? Então, na verdade, não foi fulano que nos decepcionou. É bem mais provável que a gente tenha se decepcionado com a nossa própria construção, com a nossa própria leitura distorcida acerca do comportamento de fulano ou de fulana. Mas a nossa tendência qual é? É culpabilizar o outro.
e sairmos sempre pela tangente, não assumindo a nossa cota de responsabilidade. Porque isso é duro. Isso significa admitir que temos feridas narcísicas, não cicatrizadas. Isso significa admitir que somos individualistas, que somos egocêntricos. E nem todo mundo quer admitir isso. E admitir não significa permanecer nisso. Admitir é o primeiro passo para que a gente deixe de ser isso. Então, como eu me insiro na cultura do lugar onde eu vivo? Estou satisfeito? Estou satisfeito com o meu nível intelectual? Com as minhas aquisições cognitivas? A escolaridade que eu atingi é suficiente para mim? Ou eu estou frustrado? Se eu estou frustrado, eu tenho que buscar o caminho da minha escolarização. Se isso me faz falta, ainda que seja para uma realização intrapessoal, eu tenho que buscar. Porque senão eu vou arrastar essa pendência na minha vida durante muitos anos. Estou satisfeito com aquilo que adquiri materialmente? Se não estou satisfeito, o que eu estou fazendo para melhorar a minha vida material? Agora, o que não dá é para eu priorizar a vida material e perder de vista a minha identidade. Porque daí eu me torno escravo das coisas que eu conquistei ou estou conquistando. Na verdade, elas é que me conquistaram e não eu que as conquistei. Então, como eu me coloco? Os meus objetivos, as minhas expectativas estão sendo atingidas? O fato é que o conceito de qualidade de vida é um conceito plural. É um conceito múltiplo que a gente vai ver agora. É um conceito subjetivo, porque para uma pessoa paupérrima, a qualidade de vida que de repente está no lume do fogão, na madeira para poder cozinhar o feijão daquele dia, está na possibilidade de comer um prato de angu, se ela não come há muito tempo um prato com angu. Para alguns, esta qualidade de vida será uma cobertura na região mais nobre do Rio de Janeiro. Para outros, será uma troca constante de carro a cada ano. Para outros, será um engajamento numa obra social, tentando ser solidário, emprestando algo do seu tempo, das suas energias, para se doar. Há pouco tempo, quando os livros sobre sucesso, publicados pelo Laí Ribeiro, começaram a aparecer, uma das coisas, entre tantas, que tanta gente contestou, mas que eu concordei, é que ele dizia que muitas pessoas que faziam sucesso estavam vinculadas a algum trabalho social. Ser voluntário no campo do bem. O bem gera saúde. Isso não é mais questão de ordem religiosa, isso já é científico. Existem pesquisas em torno da oração, em torno do trabalho no bem. Existem publicações em revistas internacionais mostrando que quando nós fazemos o bem e quando estamos bem-humorados, nós melhoramos e produzimos uma substância na nossa saliva chamada imunoglobulina, que nos imuniza contra determinadas doenças. Mas se eu deposito apenas nos medicamentos comercializados, nas farmácias e fabricados pelos grandes laboratórios internacionais, pelas multinacionais, se eu deposito neles a responsabilidade de eu adquirir uma saúde plena, eu vou me frustrar e vou ficar cada vez mais pobre. É preciso que haja uma mudança na minha postura diante da vida, que eu efetivamente queira fazer o bem, primeiro a mim mesmo, por extensão ao outro. E a coisa não precisa ser consecutiva, pode ser simultânea. Faço bem a mim, faço bem ao outro, estendo o benefício ao outro. Então está comprovado que a gente adquire vitalidade, saúde, elan, energia. Mas se eu fico dentro da minha casa reclamando da vida, reclamando da sorte, sem tomar nenhuma iniciativa para melhorar minha vida, seja ela de que ordem for, sob qual angulação for, eu vou continuar chorando. E uma pessoa chorona ou chorosa, queixosa, ela acaba ficando sozinha, porque ninguém aguenta uma criatura que reclama do tempo, da temperatura, do salário, dos filhos, da esposa, dos vizinhos,
da casa, ninguém aguenta, vai acabar sozinha. E depois vai perguntar assim, mas onde foi que eu errei? Então é um conceito multidimensional, porque envolve, sim, uma qualidade de respeito ao nosso direito político, envolve, sim, uma boa alimentação, envolve, sim, ir e vir com relativa tranquilidade, coisa muito difícil, rara nos dias de hoje, envolve, sim, eu ter a minha família bem ajustada, bem harmonizada, envolve, sim, uma moradia decente, um trabalho digno, remunerado de forma também justa. O fato é que se a gente for pegar e nivelar por cima, vai ser muito difícil a gente encontrar essa qualidade de vida que a gente espera, que a gente sonha. Mas eu posso, nas pequeninas coisas, adquirir alguma qualidade de vida. Um amigo meu me dizia outro dia, ligado à área da justiça, que ele não acredita na felicidade no atacado. Aquela felicidade dos sonhos que pronto, chegou, sou feliz para o resto da vida. Ele acredita na felicidade do varejo, das pequeninas coisas, do abraço do filho, da comida gostosa que há muito tempo a gente não comia, do arco-íris no céu, da estrela que está brilhando um pouco mais, do abraço mais caloroso do nosso amor, do prazer de um banho quente nesses dias frios, do prazer de uma cama quente ou de uma cama macia depois de um dia afanoso de trabalho. As pequeninas coisas, porque se quisermos a felicidade do atacado, vamos nos frustrar e não teremos essa qualidade de vida mínima que a gente deseja. Então é um fator, é um conceito que envolve aspectos positivos e aspectos negativos, dependendo daquilo que a gente estabeleça como qualidade de vida. Uma coisa que, vez por outra, nos acomete são as crises. E Fritjof Capra, um físico, que tem escrito livros maravilhosos, como o Tal da Física, O Ponto de Mutação, A Teia da Vida, ele nos apresenta o conceito de crise sendo retirado do chinês, da cultura chinesa, Weiji. E crise tem uma dupla significação. Pode significar perigo como oportunidade. Como eu lido com as minhas crises? Eu identifico na crise apenas o perigo? É alguma coisa que está me alarmando, me inquietando? Essa crise significa que eu estou predestinado a adoecer e ser um doente crônico? Será que essa crise não está me dizendo que eu preciso rever o meu paradigma, os meus referenciais de saúde, os meus referenciais de vida amorosa, os meus referenciais de cidadania? Porque se eu permaneço apenas no perigo, eu estou como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Eu estou na neurose, eu estou na repetição. Mas se eu tento ler esse problema que me acomete, esta situação inesperada que me visitou, no trabalho, na vida de relação, na minha saúde, como uma possibilidade de eu mudar, de eu dar uma guinada, de eu rever conceitos, rever algumas estruturas, alguns padrões de pensamento e de comportamento, então eu posso dar um passo significativo na melhoria da minha qualidade de vida. Mas se eu identifico apenas como perigo, ou como uma sorte, ou como uma cumba que fizeram para mim, que tem gente que até nisso bota a culpa. Não que isso não exista, longe de mim, não admitir a existência dessas coisas. Mas a tendência é sempre fazer a transferência. Mas aonde foi que eu errei? Aonde foi que ao longo da minha trajetória eu negligenciei alguns aspectos essenciais da minha saúde? Foi quando eu quis consumir mais, quando eu quis acumular mais? Foi quando eu minimizei a importância do exercício físico, a importância das amizades? Foi quando eu negligenciei a importância de uma religiosidade? E não estamos falando aqui de nenhum rótulo religioso, estamos falando de sentimento, porque religião é forma de crer. Quando falo em religiosidade, estou me referindo à forma de ser, uma postura diante da vida que transcende a qualquer rótulo. Como eu me
posiciono diante disso? Porque se eu me quero cuidar de forma integral, eu não devo negligenciar nenhum ângulo da vida. Eu sou um ser social, intelectual, ecológico, espiritual, econômico, político, cultural. Eu tenho essas múltiplas dimensões e necessito atendê-las. E também um ser biológico que tem necessidades sexuais. Problemas internos do nosso tempo. Isso quem nos fala é Rollo May, numa obra escrita há mais de 50 anos, e é uma obra maravilhosa que recomendamos a todos aqueles que, porventura, não tenham lido este livro. Chama-se O Homem à Procura de Si Mesmo. Rollo May, esse é o autor. Então ele diz que um dos problemas do nosso tempo é a solidão. Estamos rodeados de pessoas e estamos nos sentindo sós. E aí eu gosto dessas frases populares que às vezes expressam profundas verdades, às vezes nem tanto. Alguém já disse que solidão não é falta de alguém, mas é um vazio na alma. Vazio que ninguém pode preencher por nós. Só nós mesmos é que podemos preenchê-lo. Há quem diga que o homem solidário jamais é solitário. O homem que é útil, a criatura que é fraterna, que é solidária, jamais encontra a solidão. Porque ela vai irradiar em torno de si um carisma e uma energia tão positiva que as pessoas vão querer ficar ao seu redor. Então a solidão é um dos grandes problemas. Eu posso perfeitamente me isolar para colocar as ideias em dia. Posso até ser uma pessoa voluntariamente solitária, mas não necessariamente deixo de ser solidário. Eu posso até gostar do meu canto, das minhas coisas, do meu ritmo de vida, mas eu não devo me tornar uma criatura antissocial. Posso ser tímido, ou posso ser introvertido, que são coisas distintas. E posso me relacionar bem com estar sozinho. Mas que eu não viva sozinho o tempo inteiro. Mesmo porque todos precisamos de alguém. Alguém chegou cedo para preparar este ambiente agradável no qual nos encontramos. Alguém fabricou a roupa que vestimos, fez o pão que comemos de manhã. Alguém transformou lá o petróleo em gasolina para que a gente pudesse se locomover até aqui. Alguém cuidou da nossa roupa. Há sempre um anônimo na nossa vida que nem sempre é reconhecido, nem sempre é valorizado. A gente faz muito disso com os pais. Nada melhor para valorizar pai e mãe do que se tornar pai e mãe. Aí é que a gente descobre o valor que a mãe e o pai têm na nossa vida. As noites que deixaram de dormir, o sacrifício para nos manter na escola, a compra do necessário e do supérfluo. Aí, literalmente, a nossa ficha cai. Antes disso, a gente gosta muito, a gente pode dizer que ama, a gente é grato, mas quando a gente se torna pai e mãe, aí a nossa ficha cai. Então, solidão é um dos problemas internos do nosso tempo, que dependendo da forma como eu lide com ela, eu terei uma maior ou menor qualidade de vida. Há pessoas que terminaram uma relação e estão muito bem sozinhas. Estão muito bem porque estão se resolvendo. Há outras que simplesmente estão negando para si mesmas a própria necessidade de um novo relacionamento. Então fogem de novas relações. Se por um lado meu amigo vivia engatando uma relação na outra, por outro lado existem essas que depois de uma frustração tentam se proteger de novas frustrações. E se relacionar é se realizar e ao mesmo tempo se frustrar. As duas coisas caminham juntas. Não há nenhuma relação que nos garanta 100% de alegria, de plenitude e de felicidade. Como também nenhuma relação nos dará 100% de amargura se soubermos reler esta relação e tirar dela o melhor proveito para o nosso amadurecimento. Medo. O medo é um mecanismo de defesa, de sobrevivência. A gente precisa, de certa maneira, ter algum medo, porque é isso que nos protege, que nos faz evitar determinadas ruas,
de ter alguma suspeição em relação a alguém que se acerque de nós. Uma vez, dentre as inúmeras vezes que viajei de trem, indo de Nova Iguaçu para Japeri, quando morei em Japeri, os trens eram muito piores do que são hoje. Hoje eles estão até melhores, segundo os usuários atuais. E havia vagões praticamente apagados. E estávamos eu num banco, uma jovem menina no outro banco, e havia um homem mais maduro num terceiro banco. E eu notava, isso só nós três nesse único vagão, e eu notava que a cada estação o homem se aproximava mais daquela jovem. E eu dizia, meu Deus, eu preciso ser corajoso. Eu vou ter que defender essa menina aqui. Eu não posso sair correndo. E comecei a acreditar, por estar com medo, que aquele homem estava mal intencionado. E ela permanecia de cabeça baixa. Até que numa estação ele sentou praticamente do lado dela e o meu coração disparou. Falei, é agora. E ele então perguntou, você está passando mal? Você está sentindo alguma coisa? Aí eu quase infartei. Meu Deus do céu, o homem queria ajudar. E eu estava aqui imaginando que o sujeito, claro, poderia de início querer ajudar e depois ter outras intenções. Mas a moça simplesmente levantou a cabeça, deu atenção a ele. Na estação próxima, seguinte, ele já saltou. Então, ao que tudo indica, era um homem realmente preocupado com o bem-estar dela. E eu, acuado, prisioneiro do meu medo, não fui capaz de me aproximar e nem sequer de perceber que ela tinha uma necessidade, talvez de uma medicação ou de um pouco de atenção. Nós fomos capazes, os americanos foram capazes de chegar à Lua, mas nós hoje temos medo de botar o pé para fora do portão da nossa casa. O dia a dia de quem vai trabalhar, principalmente nos lugares mais distantes, é incerto, cheio de inquietações, mas nem por isso a gente deve deixar de enfrentar essas situações e tentar administrar o nosso medo para que ele não se transforme numa fobia, que é um medo excessivo, descontrolado, exacerbado, que reclama terapia, que reclama muitas das vezes uma prescrição de medicação da parte de um psiquiatra. A rotina, não temos como fugir de alguma rotina. A rotina é como se fosse uma ferrugem na engrenagem de um maquinário, de uma máquina. A rotina nos faz fazer as coisas de maneira repetitiva, cansativa. Mas a gente precisa tentar driblar essa rotina com um pouco mais de criatividade. Conversando com um professor aqui da Unig, que já tem mais de 50 livros publicados, um homem extremamente culto, livre-docente pela Universidade Gama Filho, o professor José Carlos Leal, ele disse, certa feita, que o nosso cérebro se condiciona e a gente precisa tentar descondicioná-lo, tentando fazer coisas de forma diferente das quais a gente tem feito. Então ele citava uma coisa simples, trivial, como abotoar uma camisa de cima para baixo, se a gente sempre faz assim, de baixo para cima. Como tentar usar um pouco mais a mão esquerda, se somos destros, ou usar mais a mão direita, se somos sinistros. Então ele dava algumas recomendações para que a gente ativasse um pouco mais o nosso cérebro. E ele, inclusive, dizia que, embora tendo automóvel, veja um exagero, ele não andava de automóvel, só andava de condução coletiva, porque ele gostava de ler. Falei, olha, professor, eu gosto muito de ler, mas assim como o senhor, isso é uma tara. É uma tara pela literatura, porque não andar nem de automóvel. E ele dizia que lia 4 a 5 livros, quase que simultaneamente, e que escrevia também, reservava um dia para cada livro. Tanto que, com seus 60 anos, ele tem praticamente um livro por ano, mais de 50 livros publicados. Mas o que nos interessa nessa história é a gente tentar se libertar dos condicionamentos. Acordar, escovar os dentes, tomar café, tomar um banho, é inevitável.
Mas como eu vivo a minha rotina? Vivo com um certo bom humor? Tento fazer piada com a minha própria rotina? Eu tenho uma amiga que aqui está presente, que ela faz diariamente o trajeto de Nilópolis para Seropédica. E todas as vezes que eu ligo e ela está no ônibus, ela tem sempre uma piada, tem sempre uma tirada, para tentar lidar com essa situação de uma maneira mais cômica, tornando o seu fardo um pouco mais leve. E a gente deveria fazer assim: médicos, professores, donas de casa, trabalhadores braçais, burocráticos, enfim. Liberdade. Conheço muitos homens que, apesar de casados, continuam querendo viver como solteiros. Como? Se a opção por casar-se implica em abrir mão de alguma coisa, não da liberdade total e restrita, mas de alguma liberdade. É preciso moldar a nossa vida agora a dois de forma diferente daquela de quando éramos sozinhos. Ou mulheres que se casam e querem continuar vivendo como solteiras. Alguma adequação a gente tem que fazer. Como querer conciliar um trabalho onde temos uma remuneração baixa com um gasto que é 3 vezes aquilo que a gente ganha? Aí já vira uma compulsão. E tem muita gente que se descontrola e entra na compulsão pelo gasto, na compulsão pela comida, na compulsão pelo exercício físico, tentando compensar os seus vazios existenciais. E aí a gente perde o endereço da nossa própria identidade. A gente prioriza o que é supérfluo em detrimento do necessário. A gente se descontrola, se desgoverna, tentando compensar o vazio, um buraco nas nossas emoções. Ansiedade. Estou aguardando uma carta, vou fazer um concurso. Estou aguardando que aquela pessoa que está me devendo me pague, porque eu preciso desse dinheiro. Ele ainda não chegou. Onde será que ele está? Ele sempre chega às 8, já são 10, né? Onde será que ele anda? Ele não ligou. Se ele chegar me dizendo que estava fazendo caridade, eu vou desconfiar, né? A não ser que estar com a outra pessoa seja para ele fazer caridade. Também acontece isso. A ansiedade é normal, é natural. A palavra normal vem do latim normalis, aquele que não se inclina nem para um lado nem para o outro. Nesse sentido, nenhum de nós é normal. Porque a gente gosta de um time, temos religião, temos uma preferência sexual, alimentar. Então ninguém é normal, né? Há um ditado que diz que de perto ninguém é normal. À distância todos são maravilhosos, cheirosos, banho tomado, perfeitos. O marido dela é o marido ideal para mim, aquela que é a esposa que eu deveria ter, aquele que é um filho precioso. Mas de perto é que a gente vai descobrindo as nossas neuras, as nossas dificuldades. Então, alguma ansiedade a gente precisa, faz parte da vida, é inerente ao existir. Mas uma pessoa constantemente ansiosa, ela está sentada e a perna dela fica assim o tempo inteiro. Né? Já há, inclusive, uma doença, porque como determinados campos da medicina gostam de inventar doenças, ainda mais quando associados aos interesses de grandes laboratórios. A síndrome das pernas inquietas. Aí se a pessoa, então, fica mexendo a mão, é a síndrome da mão que não para de mexer. E tem remédio, e vai pagando remédio. E alguém vai lucrando com isso tudo. E alguém vai tendo prejuízo com isso tudo. Um chefe ansioso, isso eu conto sempre, então quem já me ouviu em outros espaços, me permita repetir. O chefe ansioso ligou para a empresa, nossa, e queria, porque queria falar com determinado setor, e o ramal estava ocupado, e a pessoa que atendia não sabia que era o chefe, e numa determinada hora ele disse: ô fulano, você sabe com quem você está falando? Vamos acabar logo com essa palhaçada, você sabe com quem você está falando? E o funcionário disse: não sei não. Você está falando com o dono da empresa, o presidente. E aí o funcionário do outro lado: e o senhor sabe com quem o senhor está falando? Não, não sei não.
Graças a Deus. Conseguiu se esconder, né? Ela perdeu o emprego. Incapacidade de decidir. A relação está desgastada, ela sofre. Uma vez fui participar de um encontro sobre família e estávamos eu e uma senhora, e as nossas respostas eram muito antagônicas para as perguntas que o público nos dirigia. E aí veio a seguinte pergunta para a senhora: meu marido me trai de forma contumaz, sempre está me traindo. Chega em casa alcoolizado, invariavelmente, quase todas as noites. Bate em mim e bate nos meus filhos. O que eu devo fazer? E a senhora disse: minha filha, jamais se separe. E eu pensei assim: ela não apanha, a minha companheira aqui, ela não lida com o marido com este problema, não é ela que é traída. Como é cômodo dar receita de vida e de bolo para os outros. Será que não seria o caso de propor a ela uma reflexão para que ela tomasse uma decisão e saísse daquele lugar tão desconfortável, de tamanho sofrimento, de tamanho infortúnio que ela enfrentava? Mas muitos de nós nos sentimos incapazes de tomar uma decisão. Decisão de romper ou de reatar, de permanecer na empresa ou de partir para uma outra empresa ou para um outro ramo de negócio. A gente precisa decidir. E nenhuma decisão vai nos garantir 100%. O que a gente precisa tentar é fazer com que a decisão nos traga mais ganhos do que perdas. Tentar, mas ainda assim a gente não tem nenhuma garantia com relação a isso. Viver é fazer escolhas. A todo instante a gente faz escolhas. Mesmo quem se suicida está fazendo uma escolha. Mesmo quem se diz apolítico está fazendo uma escolha. Mesmo quem se diz arreligioso está fazendo uma escolha. Nesta noite fizemos uma escolha de estarmos aqui. Alguns estão sentindo que fizeram um bom investimento, outros devem estar arrependidos, outros ainda estão em dúvida, aguardando o término para fazer uma avaliação mais adequada, mais ampla, mas estamos fazendo escolhas. Desespero generalizado. É o que parece graçar na sociedade. Uma perda de referenciais do que é certo, do que é errado, inversão de valores, jovens praticamente no mundo da criminalidade, crianças fazendo uso de tóxicos, pais matando e estuprando filhos, filhos matando pais, alunos agredindo professores e professoras, enfim. Como se posicionar diante desse desespero generalizado? Qual é o meu referencial? Em que eu me seguro? O que me apoia no meio deste mundo tão aturdido? Lembrando também que o mal calça tamanco de madeira, faz ruído, faz alarde. O bem é silencioso, calça sandália de veludo. Igual aquela que as gestantes, ao saírem da maternidade, né, quando estão lá dentro do quarto, costumam usar aquelas pantufas, aquelas coisas delicadas. Talvez nenhum de nós, ou poucos dos que estamos aqui, ousaríamos comprar um jornal que tivesse a seguinte manchete: menino ajuda uma velhinha a atravessar a rua. Ou jovem dedica algumas horas do seu dia a dia, da sua semana, numa instituição que abriga menores, que cuida de idosos, que cuida de pessoas enfermas, que atua junto a mendigos. Será que a gente compra? Agora, bota lá uma tragédia, ou bota uma notícia de cunho econômico, ou um escândalo sexual, político, com certeza vai vender bastante. Falta de objetivo na vida. Um amigo me disse uma vez: eu estou me sentindo vazio, eu estou me sentindo sem rumo, como um barco à deriva. E me ocorreu lhe perguntar: você tem alguma meta? Sim, alguma meta? Não, meta, eu estou empregado, tenho o meu plano de saúde, estou satisfeito. Mas você tem alguma meta além disso? Não, não tenho. Pois é, a gente precisa de metas.
são as metas que nos renovam. Um projeto, aquilo que nos lança na direção do amanhã. A gente precisa disso para se manter vivo, senão a nossa vida cai na rotina. Das poucas aspirações que a gente tinha, e ela se torna uma vida repetitiva. A gente precisa de novas metas. Comprei esse carro, qual é a meta? É a casa? Me tornei uma pessoa mais tranquila, tá? E agora? É voltar para a escola, para a universidade, é fazer uma pós-graduação? Não, agora a meta é eu entrar numa academia. Tá, mas não é essa febre de corpo que está por aí, né? Você quer melhorar a sua estrutura corporal, você quer melhorar a sua autoestima, você quer ter mais prazer ao se olhar no espelho, não é isso? Ok. Uma amiga minha, eu tenho muitos amigos e amigas, graças a Deus. Ela queria, porque queria, melhorar a sua forma física. E, como ela tinha espelho, ela sabia que ela estava um tanto quanto obesa, ela resolveu ir ao médico. No que ela entrou no consultório do médico, o médico fez assim, e ela já ficou muito contente com esse A senhora está inteira, hein? Inteira, doutor? O senhor acha? Ela tem uma ajeitadinha no busto, na cintura. A senhora está inteira? Não tem pescoço? Não tem cintura? Olha, como ela sabia que ela estava literalmente inteira, ela também riu. É possível que outras mulheres não achassem graça nenhuma nisso e dessem com a porta na cara do médico. Mas ela riu. E ela falou justamente, doutora, é por isso que eu estou aqui, porque eu não quero ser tão inteira. E passou um regime, passou uma medicação, para que ela ficasse inteira de uma outra maneira, inteira de dentro para fora e de fora para dentro. Mas ela estava realmente sem pescoço, sem cintura. Ela era uma circunferência. Então, objetivo na vida. Os budistas, e a doutrina budista fala muito disso, que a gente precisa de metas sucessivas, não metas às quais a gente se escravize e corrompa a qualidade das nossas relações, mas que nos projetem, que nos tragam um elan para viver. Repressão. Leonardo Boff, teólogo, escreveu com um terapeuta belga, Jean-Yves Leloup, o livro Terapeutas do Deserto. E nesse livro ele fala o quanto a gente se reprime. A gente reprime a nossa sexualidade. Uma vez, indo com um amigo assistir uma palestra, e era uma palestra muito ortodoxa, muito tradicional, e o palestrante disse assim, sem medo de errar, que o sexo era apenas para a reprodução. Aí o meu amigo, que na época tinha 2 filhos, eu cutuquei ele com o braço e disse assim, pois é, você e sua esposa só 2 vezes, né? Ele arregalou o olho e disse, é ruim, hein? Então a gente reprime a nossa sexualidade. O que não significa sair fazendo sexo com todos e com tudo, né? Porque os pansexuais fazem sexo com tudo, com árvore, com planta, com pedra. Eu acho que deve ser meio difícil, meio estranho esse tipo de coisa. Nunca tentei, não. Nem pretendo tentar. Então a gente reprime a nossa sexualidade. Por conta disso, a gente começa a criar fantasias e mais fantasias, por não vivê-las com a pessoa com quem a gente se encontra. Porque podemos vivê-las desde que elas não nos agridam unilateralmente ou mutuamente. Se são fantasias e que dizem respeito à nossa vida íntima, e se ambos concordamos em vivenciá-las, por que não vivê-las? O sexo é divino, foi ele que pôs isso dentro de nós. A gente não foi vivendo e encontrou isso num lugar, como uma peça que se acopla num carro, um acessório. Já nascemos com isso. Freud identificou a sexualidade que existe nas crianças, identificou isso no próprio ato de sucção, que é um ato afetivo, e mostrou, dentro do ponto de vista dele, né, que a nossa afetividade, a nossa sexualidade se estrutura por aí. Alguns discordam, mas enfim, ele foi um dos precursores nessa área.
Então, repressão da sexualidade, repressão da nossa agressividade. Ué, então a gente tem que sair dando porrada em todo mundo? Não. Mas a agressividade, uma coisa é a violência, outra coisa é a agressividade. Muita gente encontra poesia no ato sexual, mas o ato sexual pode parecer a uma criança também agressivo. O apertar dos corpos pode parecer, aos olhos de uma pessoa reprimida, alguma coisa estranha e ao mesmo tempo convidativa. Nós temos uma agressividade. Nos casos de depressão, ou em alguns casos de depressão, nós temos uma agressividade voltada contra si mesmo, no sentido da criatura se autopunir, se autoflagiciar. E como nós encontramos pessoas que são masoquistas e que ao mesmo tempo são sádicas consigo mesmas, ou então ela é masoquista e encontra um sádico. Então ele faz ela sofrer e ela curte, ela tem um tesão com aquele sofrimento todo. É um mecanismo doentio que precisa ser trabalhado, precisa ser revisto. Porque como alguém pode sentir prazer em sofrer? A gente sente prazer quando é amado, quando é querido, e não quando é desprezado, trocado, esquecido, anulado. Alguém já disse que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Quando alguém se torna indiferente para nós, esse alguém morreu. É como se tivesse deixado de existir. Enquanto a gente está com muita raiva, a gente dá costa. Então a gente reprime a sexualidade, a agressividade. Como pôr essa agressividade para fora? A gente pode praticar esporte, a gente pode ter atividades físicas, a gente pode dizer para a pessoa que a gente está insatisfeito com ela, não como quem procura a agulha no palheiro, mas como quem senta para conversar com pessoas adultas, minimamente civilizadas, minimamente amadurecidas. A gente pode fazer isso, porque senão a gente vai guardando, chega um momento que a gente explode. E no que a gente explode, quebra prato, quando não quebra, alguém também, né? Reprimimos a nossa religiosidade. Não estamos falando de fazer proselitismo e nem de querer converter a ninguém. Mas nós reprimimos, no sentido de que assumimos uma postura muito tímida em relação a isso. Quando poderíamos, com gestos incomuns e generosos, atestar para os que estão à nossa volta a nossa singularidade, a nossa religiosidade. Léo Buscaglia, num livro maravilhoso intitulado Vivendo, Amando e Aprendendo, um psicólogo americano que muda completamente a dinâmica das suas aulas quando uma das suas alunas do curso de psicologia se suicida, e ele chega e pergunta: mas cadê fulana? Ué, professor, o senhor não soube? Soube de quê? Fulana se suicidou. Como? Fulana que se sentava na primeira fila se suicidou. Ele reformula depois de viver uma crise e resolve falar apenas de amor. Todas as suas aulas, todos os seus cursos são para falar de amor. O professor Buscaglia passa a ter uma fila de espera de 5 anos de pessoas querendo ter curso com ele, porque se tornou um arauto do amor. Todas as formas de amor ele falava, ele criava vivências em sala de aula e escreveu esse livro, que é uma coletânea de suas principais conferências e que se tornou um best-seller no mundo inteiro, Vivendo, Amando e Aprendendo. E ele então propunha, no assumir a sua essência, a sua religiosidade, que a gente tivesse gestos incomuns. É incomum cumprimentar alguém dentro de um elevador. É incomum o que ocorreu comigo numa cena que foi ao mesmo tempo trágica e foi cômica. Ia levando o meu filho para a escola, aqui no calçadão de Nova Iguaçu, e há um momento ali que os carros, alguém tem que parar para o outro passar. E eu achei, como todo bom motorista, que a preferência era minha. E fui, mas ele também, como todo bom motorista, achou que a preferência era dele. E quase batemos, quase colidimos. Com muita amabilidade, eu engatei a ré, puxei o carro para trás, né?
com uma cara muito cortês, muito afável. E aí então ele passou e o meu carro ficou atrás do carro dele. Eu falei, pronto. Agora esse trânsito inventa de engarrafar. Inventa não, porque ele vive engarrafado. Às vezes ele inventa de desengarrafar. Fiquei colado no sujeito. O homem abriu a porta do carro. Aí nessa hora, o medo, né? Eu falei, pronto. Que besteira que eu fiz. O sujeito vai me agredir. Deve estar até armado. E meu filho está aqui comigo. Olha a tragédia se instalando na minha cabeça. Morri antes do homem chegar. E aí, então, ele veio. O vidro estava entreaberto. Eu olhei para ele assim, né? E ele, então, estendeu a mão e disse assim, me desculpe, eu estou muito nervoso hoje. A vez era do Senhor. Eu apertei a mão dele e disse assim, me desculpe também. Eu também estou muito nervoso e muito ansioso. Esse homem era budista, umbandista, evangélico, católico, espírita, não sei. Esse homem era graduado, pós-graduado, analfabeto, não sei. Casado, solteiro, divorciado, não sei. Hétero, homo, bi, não sei. Sei que ele teve um gesto que eu não tive coragem de ter. Um gesto incomum. Um gesto de alteridade, de respeito à diferença e ao diferente. Um gesto de reconhecimento que a preferência era minha, que eu não tive com ele. Eu apenas reagi à ação dele. E eu fiquei pensando, meu Deus, com todas as coisas que passam pela minha cabeça, por que eu não fiz isso? Mas passou, eu aprendi a lição. Até o próximo engarrafamento. Infelicidade. Infelicidade, que eu costumo dizer que a gente é infeliz, em boa parte das vezes, porque a gente quer. Porque a gente vive permanentemente insatisfeito. Uma dose de insatisfação é boa, é necessária, mas uma permanente insatisfação nos torna criaturas ainda mais neuróticas do que já somos. Alguma insatisfação nos mobiliza a mudar o quadro, a mudar o estilo de vida. Mas uma insatisfação permanente, a gente nunca vai ter ninguém do nosso lado, nunca vamos parar em lugar nenhum. E vamos continuar botando na conta do outro, encontrando bodes expiatórios para as nossas dificuldades. E aí então Freud, num livro intitulado O Mal-Estar na Civilização, que é um livro bem sociológico, diz que o sofrimento nos ameaça de 3 direções. Do nosso próprio corpo, são as doenças, são as enfermidades. Por mais que a gente se cuide, estamos todos sujeitos a elas. Do mundo externo, cataclismas, mudanças climáticas e dos nossos relacionamentos. E volto a dizer, enquanto a gente aguardar que alguém nos faça feliz, continuaremos infelizes. Quando a gente se propuser a se fazer feliz com a ajuda do outro, seremos muito felizes. E vamos rever o nosso referencial de felicidade. Porque se não estamos atingindo, então ele precisa ser revisto. Soluções para este sofrimento, segundo o próprio Freud, afastar-se da sociedade, virar um ermitão. Mas eu me afasto fisicamente, porém eu levo a sociedade dentro da minha cabeça. Quanta gente que vai para um passeio e não consegue relaxar, já está pensando nos problemas que tem para resolver quando voltar, não curte a viagem. Quanta gente viaja para esquecer uma determinada criatura, e aí viaja e descobre que as lembranças dessa criatura viajaram juntas, né? As lembranças compraram também passagem e vieram conosco. Então não adianta se afastar. Toxicomania. A gente vai se anestesiar e vamos criar um problema maior do que aquele que já temos. Então não é esse o caminho, obviamente. Satisfação de todos os impulsos. Será que é possível? A sociedade é coercitiva. A escola tem normas, a família tem normas. A gente precisa das normas para viver minimamente socializado.
Senão a gente se embrutece. Se a gente dá vazão a todos os nossos impulsos, então somos um sociopata, um psicopata, que se põe acima da regra, acima da norma, acima das leis. Mas ser escravo das normas também é uma forma de se auto-violentar. Erich Fromm dizia, o psicanalista Erich Fromm, o homem que só obedece é um escravo, o homem que só desobedece é um rebelde. Mas aquele que ora obedece, ora desobedece, compreendendo a injustiça daquilo que estão querendo incutir, goela dentro, este é um revolucionário. Obedecemos mais, desobedecemos mais, ou alternamos as duas coisas em busca da nossa revolução interior, interna, a revolução dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Sublimarmos, nos dedicarmos à arte, à ciência e amarmos. Podemos, pelo amor, aceitando o outro exatamente como o outro é, e não como a gente gostaria que ele fosse, também alcançar uma resolução melhor dos nossos conflitos. A pessoa que com energia combate a sua vida instintiva pode conseguir evitar o mal temporariamente, mas ao mesmo tempo anula suas possibilidades de fazer o bem. Então, se eu só me reprimo, só me castro em todos os sentidos, me faz lembrar pessoas que são como um parafuso. Elas ficam totalmente retorcidas dentro delas, porque se reprimem em excesso. Sou esse tipo de pessoa que se reprime o tempo inteiro, minimamente, em qualquer coisa eu estou me reprimindo. Tem gente que reprime até o riso, que não é espontânea, que não é leve. Tem gente que entende que cara amarrado é sinônimo de sabedoria, de intelectualização, e se torna um porre na vida de relação. A pessoa que está relativamente bem resolvida é alegre, é jovial, é bem-humorada. Não é rir de uma piada sem graça, e nem rir para ser agradável, mas é espontâneo. Passa essa leveza no seu círculo de relações. O Dr. Irving Yalom. Nossa autoimagem é formada em grande medida com base nas avaliações refletidas que recebemos nos olhos de figuras importantes em nossas vidas. Aquele pai que só olha censurando o filho. Como é que essa criança vai crescer? Essa mãe que nunca elogia esta filha. Como é que ela vai crescer? Essas acusações, essas reprimendas excessivas. E não estamos falando aqui de criar uma geração sem limites. Precisamos pôr os limites. Eles foram necessários na nossa própria formação. Mas uma criança que cresça sem elogio vai ter uma baixa autoestima. Uma criança que seja constantemente rotulada, ela vai crescer com uma baixa autoestima. Como será que eu me vejo? Às vezes a gente transforma uma dificuldade nossa em algo que a gente olha com uma lente de aumento, uma lupa. E a gente acha que todo mundo vai nos ver assim, tipo o adolescente que está com uma espinha e acha que todo mundo só vai olhar para a espinha dele na rua, a ponto de cumprimentar a espinha. Oi, espinha, como vai? Onde está o seu portador? Né? E não é isso, às vezes a pessoa nem percebe aquela espinha. Ah, mas eu tenho as pernas cambotas, como o povo diz no popular, né? Tá, mas será que é isso que chama mais a atenção das pessoas em relação a você? De repente as pessoas se interessam tanto pelo teu sorriso, se interessam tanto pela beleza das suas mãos. De repente o seu cabelo chama tanto a atenção de forma positiva e ninguém está prestando atenção no fato do teu nariz ser desse jeito. Quem tem fixação em boca é fonoaudiólogo e dentista, né? Agora, se ele é angiologista, ele vai olhar para as tuas pernas. É inevitável, né? Por força, capaz do ofício, por força da profissão. Mas a gente tende a se desmerecer muito e achar que aquele problema que a gente está vendo está estampado na nossa cara. Que aonde quer que a gente ande, todo mundo está lendo. Ó, está deprimido. Ó, está mal resolvido, está mal amado. E não é assim. Isso é uma distorção da nossa cognição. Isso se chama leitura mental.
eu entro na cabeça do outro e acho que o outro sabe exatamente o que está se passando comigo. Então o outro está me olhando e eu acho que o outro está completamente desagradado, ou está se desagradando daquilo que eu estou falando, apenas porque ele está me olhando fixamente. Então o outro começa a sorrir, eu acho que está debochando daquilo que eu estou falando. Que isso? Então esse sujeito não vai conseguir mais viver, porque ele vive plugado nos outros. O que os outros fazem ou deixam de fazer é o que determina o que ele é. Há pessoas que têm dentro de si um promotor e um juiz, mas não possuem um advogado de defesa. Em qualquer tribunal da vida e do mundo vai ter um advogado de defesa. Tenho comigo um advogado de defesa que nos momentos em que eu estou me sentindo para baixo, ele diz: opa, para com isso. Você não merece ficar para baixo, você merece outra coisa. Você merece viver melhor. Como é que eu me posiciono? Tenho um advogado, dou voz a ele? Dou cidadania a ele, na minha cabeça? Ou é só o promotor e o juiz me condenando, me acusando? Quanto mais rígido e autoritário o comportamento dos pais, mais profundos os sentimentos de culpa que o indivíduo passa a carregar consigo. E a culpa é um ingrediente básico da depressão. Olha os ingredientes da depressão. Se alguém quiser fazer um bolo com eles: padrões de pensamentos rígidos e distorcidos. Um deles é a leitura mental. Então eu sou telepata, eu entro na cabeça dos outros e já sei o que os outros estão pensando a meu respeito. E aí não vivo. Não vou agir, só vou reagir. Uma outra distorção dos nossos pensamentos é a catastrofização. Não, nada disso vai dar certo. Não vamos não essa viagem, não desse projeto, não. Esse filme eu já vi várias vezes. Nada para essa criatura dar certo. E ela vive como se isso fosse um mecanismo natural da existência. Vive negativamente. Vive como um pessimista, uma pessoa derrotista, uma pessoa até amarga. São padrões de pensamentos rígidos e distorcidos. Um outro padrão é o filtro negativo. Então, de repente, eu olho para ela e digo assim, não é o caso, tá? Eu não gostei dos seus brincos. Pronto. Não gostou de mim. Tô horrível. Tô péssima. E às vezes ela fez um bom banho de queratina no cabelo, fez uma progressiva, uma escova japonesa, e ela está se sentindo bem. Mas o meu comentário pôs ela para baixo. Isso é um filtro negativo. É eu pegar um detalhe e ampliar, fazendo uma generalização. Estou péssima hoje. Estou péssima. Por quê? Porque a roupa que eu queria vestir não está lavada? Por isso você está péssima? Mas que bobagem! Teu guarda-roupa está cheio de roupa. Se todas as roupas estivessem sujas, eu concordaria, né? Mas uma peça, e aí briga com a mãe, e reclama, e cria um escarcéu tremendo dentro de casa. Raiva internalizada. Vou me matar, vou parar de comer, e ele vai se sentir culpado por ter terminado comigo. Mas não vai mesmo. Ele vai continuar passeando, namorando, se divertindo, ele ou ela. Então a gente quer se punindo, punir o outro. É um mecanismo autodestrutivo que conspira contra a nossa alegria de viver, o nosso bem-estar. Preocupações e medos excessivos, raiando para o campo das fobias. Perfeccionismo. Nada pode estar fora do lugar. Nada. Absolutamente nada. Tem um conhecido que, se você falasse uma palavrinha errada, ele te corrigia no ato. Te corrigia no ato. Você não se sentia nem com vontade de se expressar. Porque... Nossa! Eu já começava a pensar antes da gramática, antes de falar, porque o sujeito estava em alerta. Como se fosse um dicionário ambulante. Esse tipo de pessoa se torna uma pessoa chata.
desagradável, que não se convida para um show, para uma pizza, muito menos para um aniversário, né? Quanto mais uma viagem. Ai, que loucura! Viajar ao lado de uma pessoa assim é realmente terrível. Tenho encontrado pessoas que desenvolveram crises de pânico e depois síndrome do pânico, extremamente perfeccionistas. E uma coisa que o pânico vem trazer é o descontrole, mostrando que não dá para controlar todas as variáveis na nossa vida. A gente não tem esse controle absurdo e absoluto de nada. Não tem controle sobre o trânsito, sobre a mudança do tempo, não tem controle sobre os filhos, em especial depois que eles crescem. Não temos um controle absoluto sobre nossa saúde. Para que essa mania toda de controlar os outros e tudo o tempo inteiro? Vamos transferir o controle para quem criou isso tudo, né? E que deve se encarregar de administrar isso tudo. Necessidade de obter a aprovação de todos. E aí, eu fui bem? O que você acha? Né? Fui bem. Todo mundo gostou, todo mundo de uma forma ou de outra deu, mas ele quer que reiteradas vezes, mas você acha que eu estou bem vestido mesmo? Não, fala sério, pode falar a verdade, mas alguém, A, B, C, já disse que você está bem vestido, que você deu uma boa aula, que você desfilou bem, que você falou legal em público, mas é a necessidade de que todos chancelem o desempenho dele. Por quê? Baixa estima, insegurança. Precisa dos critérios alheios para se sentir confortável. Culpa. Isso é terrível. A culpa realmente baixa as nossas defesas, nos prostra, nos põe para baixo. A gente é responsável, não culpado. Já há uma herança judaico-cristã de culpa, culpa do pecado original, culpa disso, culpa daquilo. A gente não é culpado, a gente é responsável. A gente responde pelo que faz ou deixa de fazer. Comparações. Ficar se comparando o tempo inteiro. Não, eu não falo bem, porque quem fala bem é fulano. Mas você não consegue se expressar minimamente bem? Não, eu não estou bem, quem está bem vestido é fulano. Não, fulano é que é um bom conquistador. Não, fulano é que é um grande intelectual. Eu não, eu leio alguns livros. Ficar se comparando. A gente é singular, a gente é único. Vamos ser felizes pelo simples fato, ainda que eu esteja exagerando, mas pelo simples fato de sermos únicos. Baixinhos ou altinhos, magrinhos ou fofinhos. Eu tinha uma preocupação porque eu me achava muito magro. Até que a minha esposa falou, mas isso é muito bom. Eu falei, mas por quê? Você anda na rua, desvia, esbarra em espelho. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Pronto, deixei de reclamar. Fácil, né? Não, não é fácil. Vamos em frente, Mauro. Torne o sofrimento seu amigo, reconhecendo que ele, às vezes, é um aspecto essencial da aprendizagem e está tentando ajudá-lo a reconhecer o que não funciona para você. Não é se deleitar com o sofrimento, mas é parar para pensar. O que essa mudança na minha vida quer me ensinar? O que a vida está me transmitindo como uma mensagem? O que eu preciso fazer? O que eu ainda não compreendi? Quando os indivíduos reconhecem seu papel em criar a difícil condição da sua própria vida, também percebem que eles e somente eles têm o poder de mudar essa situação. E não estamos aqui minimizando os fatores políticos, econômicos, climáticos, não. Mas há também uma parcela que é nossa, de decisão que a gente precisa tomar, de investimento que a gente precisa fazer, para dar uma guinada na nossa vida. Não estou aqui superdimensionando, como os livros de autoestima fazem, o poder do ser humano. Não. Mas, ok, é 40%, é 50%, é 70% que eu posso mudar, então deixa eu tentar mudar. Os outros fatores vão dificultar ou vão favorecer. Aí tem uma frase de Jung: personalidade é a obra que se chega pela máxima coragem de viver, pela afirmação absoluta
do ser individual e pela adaptação a mais perfeita possível a tudo que existe de universal e tudo aliado à máxima liberdade de decisão própria. Então eu preciso decidir. Vamos em frente. Estou adiantando um pouquinho. E para a gente, então, ir finalizando, algumas recomendações, como se fosse uma síntese de tudo que nós falamos ao longo dos minutos desta noite. Aceite-se do jeito que você é, para que você possa, então, se tornar a pessoa que você deseja ser. Você, eu, nós, todos que estamos aqui, precisamos nos aceitar. Se a voz não é boa, vou tratar da minha voz. Se a estética não está me agradando, vou cuidar do meu corpo. Mas eu sou assim, do jeito que eu me vejo no espelho. E olha que nem no espelho eu me vejo do jeito que sou. Porque o lado esquerdo lá corresponde ao direito, o lado direito corresponde ao esquerdo. Então até o espelho nos dá uma imagem meio que distorcida do que somos. E se eu for apenas me basear no que os outros dizem a meu respeito, eu não vou viver, eu vou ser uma pessoa teleguiada. Seja autêntico. Ser autêntico não é atropelar ninguém, mas ser agressivo, hostil. Concordo, não concordo. Às vezes é muito mais fácil a gente dizer assim: olha, eu tenho um outro modo de pensar. Que eu discordo, cria uma barreira. Olha, eu tenho um outro pensamento. Eu concordo em parte com o que você falou, se de fato concordarmos em parte. Mas tem aí uma parte do que você disse que eu não concordo. Eu tenho uma outra maneira de pensar, eu concordo em parte. São formas da gente melhorar a nossa relação interpessoal e de sermos autênticos. Não crie expectativas excessivas. Grandes expectativas trazem grandes frustrações. Não responsabilize os outros pelos seus fracassos. Livre-se da autocompaixão. Se sentir coitado ou coitada, enjeitado ou enjeitada, inspirar pena nos outros, isso tudo não é bom para a saúde mental, emocional, orgânica. Então eu tenho que inspirar o que? Admiração? Se quiser, pode ser isso. Se não quiser inspirar nada, seja você mesmo. Seja autêntico. Cultive o bom humor. Sou bem-humorado ou sou mal-humorado? Você é responsável e não culpado. Desista de querer ter um passado melhor, mas se eu tivesse tomado aquela decisão, se eu tivesse me casado com ela, a minha esposa engordou tanto, está tão estranha. Ou meu marido que está com uma barriga que não consegue nem olhar mais a ponta do pé. Mas aquele fulano que eu namorei, que gato. Está com aqueles grisalhos, aquele corpo sarado. Era ele. Não adianta voltar do passado. Mas se eu tivesse feito aquele concurso, não tem como mudar o passado, não. Tem como mudar o presente e mudar daqui para frente. Isso a gente pode mudar, fazendo boas escolhas. Cuide-se por inteiro, seja inteiro, mas não se torne inteira como a minha amiga. Perceba-se sempre em processo. Somos um contínuo, um vir a ser. Nada está acabado, consolidado. Se eu me acredito acabado, consolidado, eu me amarro, eu me engesso. É bom, muitas vezes, ser uma metamorfose ambulante. E mesmo a metamorfose ambulante tem um eixo que a mantém de pé. Sejamos fiéis ao nosso eixo, mas vamos nos abrir para as mudanças que sejam necessárias, que nos tragam saúde, que nos tragam vida, que nos tragam a plenitude que ainda não logramos alcançar nas pequeninas coisas do cotidiano. Obrigado a todos pela presença, pelo carinho, pelo auxílio que estão dando à instituição Luz de Escola. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.